irmãos, hoje a gente está meditando no Salmo 86, desde manhã, desde hoje, dessa madrugada. Os irmãos sentados como estão, podem abrir a Bíblia no Salmo de número 86, e eu gostaria de ler alguns versículos e fazer algum destaque na leitura da palavra do Senhor. Esse Salmo, Davi implora ardentemente o socorro de Deus. A gente precisa do socorro de Deus. Eu preciso e você precisa. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor. Tem aquela música, nosso irmão Risonaldo canta, é tão bonita. Eu preciso do Senhor quando a morte ao meu lado chegar, não é? A música é muito forte, quando vem a dor, quando vem momento que os homens não podem nos ajudar. Por maior que seja a especialidade que o homem possa ter, tem hora, tem momento que é só Deus que pode nos socorrer. E eu estava meditando nesse salmo, trouxe uma alegria no meu coração. Hoje pela manhã também meditando, e se eu meditar agora, vamos meditar amanhã, depois, a gente continua crescendo. Deixe sua Bíblia aberta. Davi implora ardentemente o socorro do Senhor. É uma oração de Davi. Esse salmo é traduzido como uma oração, pedido de socorro em tempos de angústia. Sempre a gente tem visto isso na Bíblia, no momento de mais aflição, de maior aflição, a gente busca o Senhor. E olhando para esse salmo, você já está com a sua Bíblia aberta, salmo de Davi, quando ele implora ardentemente, implora um socorro de Deus. Não tem situações que você fica ali aos pés de Cristo. A gente estava essa semana meditando um pouquinho sobre Jacó e a sua luta, né? Jacó lutando a noite toda, tal, naquele val de Jaboque, ali ele encontrou com Deus, teve um encontro. E aqui o salmista diz assim, ó, presta atenção, 86 primeiro. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e como eu estou também aflito. No versículo número 2, a igreja pode ler? Está aqui no Data Show, gostaria que os irmãos lessem aqui em uma só voz, o versículo de número 2, bem forte, vamos lá? Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Tem misericórdia de mim. O versículo 4, ele diz assim: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Alegra a alma do teu servo. Aqui ele pede a Deus alegria, porque ele estava abatido, porque ele estava triste. Alegra a alma do teu servo. A igreja pode repetir comigo essa expressão, vamos lá? Alegra a alma do teu servo. Às vezes, irmãos, a alma está abatida mesmo. A alma fica abatida. A gente tem encontrado na Bíblia pessoas chorando, abatidas, e resolve clamar ao Senhor quando está nessa situação. E a gente vê de uma forma eloquente o salmo o tempo todo, Davi falando da sua dor. Esse salmo fala realmente das experiências que esse homem viveu, é um pedido. Ele diz assim: eu estou fraco, estou necessitado. A gente, conhecendo um pouco a história de Davi, ele não é tão fraco assim, a gente poderia dizer, do ponto de vista, um adolescente que ainda cedo já derrubava gigante, era até muito ousado, era um guerreiro, era um homem de atitude, era um rei vigoroso, o rei Davi. Mas ele, quando estava diante do Senhor, ele falava realmente das suas fraquezas. Aqui não há nenhuma fraqueza dizer isso. Eu preciso do Senhor, eu estou hoje fraco, estou atormentado. Ele diz assim, em outros salmos, de forma poética: por que estás abatida, minha alma? Não é um monólogo? Por que tu te perturbas dentro de mim? Às vezes a alma fica perturbada. Ah, pastor, mas e é crente? É crente. Ele é ungido? É ungido. É um servo do Senhor. Mas quem disse que a tristeza não nos assalta? A gente vai ver muitos versículos na Bíblia, homens e profetas. Você sabe que Jesus Cristo chegou a dizer: a minha alma está abatida, está triste, perturbada até a morte. Ele mesmo falou dessa angústia que ele sentia ante o Calvário, ante o sofrimento. E ele aqui fala. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que Davi diz que é santo. Olha o que ele diz no versículo número 2, presta atenção, porque esse salmo eu meditava ainda nessa madrugada e me chamou a atenção. O que ele diz: guarda a minha alma, pois eu sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia.
Eu sou um homem santo. Pastor Davi santo. Sim, um homem que confiava no Senhor, separado por Deus para uma batalha, para as batalhas, perseguido por um rei, por um monarca, e ele era um homem que a todo momento estava cercado, ele chama de inimigos. No versículo, no Salmo número 3, o irmão já leram esse Salmo, ele chega a dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. São muitos que se levantam contra mim. Não tem nada fácil na vida, e muitas vezes você não pode contar com todo mundo. E a gente sabe que Davi fala em vários poemas que ele estava sendo, alguém andava espiando ele, olhando para Davi, esperando a queda dele, esperando uma oportunidade para matá-lo. E a gente percebe quando ele era foragido, porque Davi foi foragido de Saul, Saul com seu exército querendo matá-lo, ele escondeu-se numa caverna chamada caverna de Adulão. Quantas dificuldades, irmãos! E às vezes a gente percebe ele falando de uma forma poética e pedindo a Deus graça. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo bem forte o versículo número 3, aqui bem forte, em uma só voz. Vamos todos ler? Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo. Aí o segredo das vitórias de Davi: clamo todo dia, um compromisso com a oração. Eu me lembro que domingo foi aquele culto que vai ficar na nossa mente por muitos e muitos tempos. Não é o coral aqui cantando hinos maravilhosos, depois aquela mensagem tão forte, pastor Abisaí trazendo aqui uma mensagem de Deus, vidas se voltando. E quando terminou aquele culto, a gente fez, vamos lá para a torre de vigília, e alguns irmãos subiram conosco ali, e alguns foi pela primeira vez, eu explicava o que significava a torre de vigília. É um momento de oração. Já estávamos orando aqui na escola dominical, já estava no evangelismo aqui à tarde, à noite aquele culto maravilhoso, com aquele recital, está de parabéns o coro. Eu comentava com a irmã do coro essa semana, que recital maravilhoso, está de parabéns toda a equipe de música, trabalho maravilhoso. Mas ali a gente sentiu o desejo de orar mais, buscar mais a presença do Senhor. E aqui ele faz essa confissão: eu clamo ao Senhor todo dia. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, presta atenção, diácono Charles, irmãos presentes. Se um homem desse que clamava todos os dias, ele passava por batalha, e quem não clama? Nós passamos por batalha e precisamos orar sempre. Qual foi a recomendação do apóstolo Paulo? Orai sem cessar. O que foi que Jesus Cristo disse lá em Lucas 18 primeiro? Ele ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Irmãos, é necessário orar. Eu estava visitando uma igreja essa semana, e ali eu me ajoelhei, eu contava uma história a Deus, e era um culto de oração. E como é bom quando a gente se derrama diante do Senhor, colocando tudo no altar. E daqui a pouco o dirigente ali na primeira igreja presbiteriana da Conda Boa Vista, era um diácono, e ele disse: quando tudo estiver no altar, em fervente oração, falou tanto meu coração, o dia só começando, e já aquela igreja ali com as portas abertas, um número bem reduzido, mas pessoas que foram ali com aquela disposição a orar, em fervente oração. Irmãos, a oração não pode ser fraca, a oração não pode ser tímida, ela pode ser até molhada, chorando, mas tem que orar com força, porque Deus responde às nossas orações. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Se você está batendo, está abrindo, Deus está abrindo a porta, e é Deus que dá vitória, seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confio no Senhor, eu clamo todo dia. E aqui, irmãos, não sei se vocês já notaram, não só nesse salmo, o salmo de 51, Davi chegou a dizer, na confissão de pecado, um salmo de contrição, ele diz assim: torna-me a dar o que? Alegria de quê? Você já ouviu alguém dizer assim: eu perdi a alegria, eu perdi o prazer, antes era tão alegre, hoje eu perdi a alegria. Talvez essa experiência até com você mesmo, eu até vou, mas eu não tenho mais aquela alegria. E se eu disser que essa falta de alegria não é pela vida do pregador? Não. Se essa falta de alegria não é porque a embaixada cantou alto ou baixo, não é isso. Essa falta de alegria não é porque o grupo não cantou uma música que você não conhece. Essa falta de alegria que a gente sente é um problema pessoal, a gente deve buscar o Senhor. E Davi, ele falava sobre isso. Ele olha para mim, meu Deus, quem não conhece o Salmo 139? Quando ele diz: sonda, meu Deus, e conhece meu coração,
prova-me e conhece meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho errado, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, a gente deve fazer uma avaliação, esquadrinhar o que é que está acontecendo, por que tanta frieza, por que sem vontade de estar mais buscando ao Senhor, o que é que está acontecendo? A gente precisa fazer um exame pessoal, esquadrinhar, fazer uma análise pessoal. E aqui no versículo de número 4, olha o que ele diz na parte A: alegra a alma de quem? Do teu servo. Ele está falando dele mesmo. Alegra a minha alma. Irmãos, é tão diferente, eu creio que vocês já passaram por experiência. Você vai cantar um louvor, um hino, ou você lê uma palavra e vem aquela alegria no coração. Às vezes tem uma música no rádio, você está ali no trânsito, e aquela música você começa a se alegrar, e você começa até a chorar. E ali buscando ao Senhor, eu fui resolver algo nessa tarde, e eu estava bem pertinho de uma igreja, e aquela pessoa disse assim: olha, vai demorar um pouquinho. Eu disse: tá bom. A igreja bem pertinho mesmo esse local. Aí eu fui ali, já também busquei ao Senhor. É um momento, e tinha um diácono lá, falei: pastor, está por aqui, eu estou orando um pouquinho. A gente precisa orar um pouquinho. Diga assim para seu irmão: você precisa orar mais? Diga assim para ele: você só um pouquinho, ora mais um tiquinho, mais um pouquinho, se aproxima mais de Deus, que Deus tem vitória para você. Eu escutava muito isso, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E tem muito crente que se afasta desse momento, e a gente precisa buscar o Senhor. E eu me lembro que o diácono Charles, lá na torre, e outros irmãos: pastor, que bênção a torre. Mas o que foi que aconteceu? Alguma coisa extraordinária? Oração, buscando a presença do Senhor. E aqui, meus irmãos, você acompanhando esse texto, ele diz: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto, eu elevo a minha alma. E eu me lembro muito, não sei se já devo ter contado aqui, eu cantava num grupo da juventude, como os meninos, tem um grupo de louvor, eu já fiz parte do grupo de louvor, por incrível que pareça, né? Adolescente e tal, a igreja pequenininha, vou lá. Depois apareceu cantores, melhor sair, né? Mas tinha cantores lá, eu comecei a cantar. E um hino que eu cantava muito, a irmã Rejane deve estar me escutando, ela sabe disso. O hino dizia assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma a ti, Senhor, a ti. Isso é homem ou mulher? Elevo a minha alma, ó meu Deus, em ti confio, aze-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, vamos lá. A ti, Senhor, ó ti, Senhor, elevo a minha alma a ti, Senhor. Elevo a minha alma, ó meu Deus, em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. E eu cantava tanto esse hino, nunca pude esquecer. E a gente cantando, e quando eu vejo esse salmo: alegra a alma do teu servo, pois a ti levanta a minha alma. Irmãos, nesta manhã radiante, levanta a minha alma. A gente já amanhece o dia orando, o dia vai ser diferente. E para vencer este mundo, eu preciso de calma. Quem conhece esse hino? É bem antigo. Alguém conhece? A irmã Sema, nesta manhã radiante, levanta minha alma. Para vencer este mundo, preciso de calma. Ao ver nascer entre os montes o sol reluzente, venho buscar tua face humildemente. Senhor, me escuta, por ti eu clamo, ó, dá-me tua graça, para quem tudo na vida te satisfaça. Presta atenção. Toda manhã de joelhos a ti sempre clamo, pois apesar de errado,
eu muito te amo. Ah, irmãos, eu quero gozar a alegria que tu me prometeste. Às vezes eu tenho a impressão que o Senhor de mim esqueceu, mas Deus não esqueceu da gente. Somos nós que já não descemos mais como antes. E aqui o salmista diz: Senhor, tu és um Deus que és bom e pronto a perdoar. Se alguém está me ouvindo nesta noite e diz assim: mas pastor, eu estou em falta. Deus é pronto para perdoar. Aqui o salmista diz: ele quer dar uma vida diferente. Hoje chegou alguém no culto, todos ficaram admirados, porque realmente essa pessoa, ela não vem para o culto. Ore por ele, a gente chama ele de mulatinho. Ele é um funcionário conhecido como mulatinho. E mulatinho, ele já amanhece o dia, às vezes na empresa, tem uma dificuldade muito grande com álcool, e precisa de oração, toda a empresa sabe, e outros. E ali hoje ele foi para o culto e eu disse assim: mulatinho, Alexandre Mulatinho, a gente chama Mulatinho. Mulatinho, você sabe que Jesus ama você? Ele olhou para mim, os olhos assim brilhando, e fez: a mim, eu acho difícil, se ele ama você. Você sabe que tem pessoas que pensam que é rejeitada, mas na verdade somos nós que às vezes esquecemos de Deus. Deus nunca esquece de você. Você pode dizer isso a quem está pertinho de você: olha para essa pessoa, e aí, Deus não esquece de você não? Deus nunca esqueceu de você? Nunca, moça. Deus esqueceu de você? Deus não esquece da gente. Somos nós que muitas vezes esquecemos do Senhor. E aqui ele diz assim: olha, tu és o Deus que está pronto a perdoar, no versículo 5, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Percebam, igreja, que este salmo é uma oração, é um pedido de ajuda. Eu oro ao Senhor o dia inteiro. Podemos sempre conversar com Deus e deixá-lo saber nossas dificuldades, nossos pedidos, nossas confusões, nossos sentimentos. Precisamos colocar diante do Senhor. E às vezes a gente guarda aquilo, é orar ao Senhor e pedir a Deus misericórdia. Ele diz assim: pois os meus pensamentos sobem a ti. Está no versículo 4, sobe ao Senhor, eu penso em Deus. Certa vez eu ouvi um pregador, um cantor, ele dizendo que o teu pensamento, assim que amanhecer o dia, seja o primeiro pensamento em Deus. Pense no Senhor, porque Ele tem algo novo para você nesta noite. E ore ao Senhor, busque ao Senhor. É um culto de oração e nós precisamos orar mais. Versículo número 6, a igreja pode ler bem forte o verso 6. Todos juntos, vamos lá? Dá ouvido, Senhor, e atende a voz das minhas súplicas. Querida igreja, nós precisamos orar. Precisamos que a Deus... Já disseram que a gente fala tanto em oração, tem tanto livro de oração, a mecânica é boa, mas a dinâmica não é. Nós precisamos orar, a gente sabe disso, mas sente dificuldade. No versículo número 7, ele conta uma história. No dia da minha angústia, queridos irmãos, e esse dia chega, viu? Muitas vezes você está angustiado e tem alguém perto de você, muita gente e ninguém pode te ajudar. Pois no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Queridos irmãos, como é bom ter essa certeza. O Deus que responde, o Deus que atende, o Deus que compreende e é o Deus que dá vitória. A igreja pode dizer amém? Amém. Entre os deuses não há nenhum semelhante a ti, Senhor, nem obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão a ti e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Tem uma música também sobre esse salmo, queridos irmãos, que na verdade é um hino. E ele diz assim no versículo 10, eu gostaria que a igreja lesse esse versículo. A gente está lendo a palavra do Senhor, está alimentando. Talvez você já leu hoje, está reforçando. O versículo 10, bem forte, igreja, vamos lá? Porque tu és... Nenhum homem é grande, né? Nem os anjos são, porque somente tu és grande. Deus é grande, grande é Deus. Olha que palavra, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Você crê que Deus ele está operando maravilhas aqui nesta noite? Neste santo lugar, onde buscamos a presença do Santo de Israel. E somente Ele opera maravilhas. E aqui no versículo 11 o salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ele pede direção e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome.
Meus irmãos, se a gente for analisar versículo por versículo esse salmo, a gente vê a grandeza de Deus na vida deste homem. Era um homem que buscava a presença do Senhor, e esse homem pecou, pastor. Você conhece a história de Davi? Pecou. Mas quando chegava um profeta, porque muitas vezes, irmãos, a gente tem dificuldade de escutar a mensagem. Aí tem umas mensagens que as pessoas chegam a dizer, isso é cajado. Semana alguém ligou para mim e disse, pastor errando, está aí, cantor, está isso. Aí fica na internet o dia todo procurando e vai achar, porque tem mesmo. Tem situações assim, mas o nosso olhar é para Cristo. Nós devemos olhar para o Senhor. A igreja está aqui. Eu dizia esse meu amado irmão, a igreja está caminhando, a igreja está de pé, a igreja está andando. Diga ao povo de Israel que marche. Dificuldade você tem, eu tenho, mas não pode ficar parado. Diga ao povo de Israel que marche. Mas ensina-me a te servir. 86:11. Ensina-me o teu caminho. Ele está dizendo, me ensina a te servir. Todos os domingos, a gente aqui recita o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aqui ele pede a Deus para ensinar. Me ensina a te servir. Este versículo mostra que precisamos da ajuda de Deus até para o serviço. Ô irmão, a gente que faz a obra do Senhor é por misericórdia. Porque muitos já desistiram, já estão cansados demais. Até para fazer a obra do Senhor, sem Ele a gente não pode. É Ele que nos capacita. E nesse versículo 11, especialmente, ele diz, só Ele que nos prepara para o serviço, para conhecer a sua vontade e colocá-la em prática. Porque, irmãos, verdadeiramente, a gente vê hoje quantas pessoas conhecem até a palavra, mas a prática é que falta. E aqui Deus é quem ajuda a fazermos isso. Eu quero dar um salto para o versículo número 13. Diz assim, ó irmão, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Está aqui, querida igreja, Davi reconhecendo que foi Deus que livrou ele. Se a gente reconhece isso, se não fosse Jesus, aonde você estaria agora? Aonde eu estaria agora? Em outro tempo você estaria bem distante, não queria saber da casa do Senhor. E aqui ele fala, como é grande o teu amor por mim. Como é grande o amor de Deus pela minha casa, pela minha família. Por isso que Deus vai me ajudar, tem me ajudado e vai ajudar você. Como o amor de Deus é grande. Às vezes, irmãos, verdadeiramente a gente reconhece que somos nós que nos afastamos dele. Essa verdade, irmãos, sempre pode ser lembrada. Deus nos ama muito, bem mais do que nós pensamos. É o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. Ele prova esse amor. Não sei se isso... Como é que soa aos seus ouvidos? Deus ama você. Deus ama você. E Ele prova esse amor para conosco. E esse versículo aqui me deixa alegre. Muito mais do que pensamos. Várias vezes Ele nos salvou dos perigos. Nos lembramos disso pela fé. Quantas vezes era para você morrer, era para estar nem aqui, mas Deus deu livramento. Já foi cantado isso aqui hoje. Então, queridos irmãos, ele aqui fala de algo no versículo 14 em diante. Ele fala de soberbos que se levantam contra ele. Amados irmãos, nenhum de nós escapamos das perseguições. Nenhum de nós. Tem pessoas que do nada não gostam de você simplesmente por não gostar. Sabe por quê? Porque você serve ao Senhor. Jesus disse lá na oração, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Veja comigo esse verso 14. O que é que o salmista diz? Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte, não te puseram perante os seus olhos. E não te puseram perante os seus olhos. Davi estava cercado de inimigos, muitos inimigos, e ele sabia que é Deus quem dava o livramento a ele. Grande é o amor de Deus, é a compaixão, é a paciência, é a bondade de Deus. Quantos aqui têm certeza no seu coração que Deus tem sido paciente com você? Levante a sua mão. Deus tem sido paciente. Às vezes Ele dá, não é nem porque a gente merece. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. É a paciência de Deus, é a misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. E aqui, irmãos, diz que tu és um Deus cheio de misericórdia e compaixão, é piedoso, sofredor, e é grande em benignidade, e em verdade, e em se arrepender do mal. Essa mensagem nesta noite é uma mensagem do amor, é um aviso de Deus. E aqui no versículo de número
16, no momento de perdão, de contrição, ele diz algo a Deus: eu estou sendo atacado, mas volta-te para mim. Os inimigos me atacam, tem misericórdia de mim. Os nossos inimigos, irmãos, pode ser externo como interno. Inimigo meu, às vezes a nossa própria mente está nos traindo. A gente fica se achando incapacitado, não merecedor, e fica falando, realmente nós não somos mesmo. Mas não devemos esquecer, apesar de sermos o que somos, Deus nos ama. Deus ama você. Eu quero dizer nesta noite, eu pensei, qual a mensagem, Senhor? É um pedido de socorro, mas Deus ama você, e Deus vai tirar dessa situação, e vai dar vitória. Quantas vitórias Deus tem dado, aleluia, ao seu povo. E aqui, igreja, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. A gente já está concluindo. Ele diz que está sendo atacado. Eu queria só lembrar a igreja que a nossa luta não é contra carne e sangue. Satanás tem procurado desanimar a mim e a você, destruir a nossa vida. Está lá em Efésios, o apóstolo Paulo só fala sobre isso. E aqui ele diz no verso 16: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Isso é uma oração ou não, igreja? É uma oração. Salva o filho da tua serva. E agora Davi pede um sinal. Gostaria que a igreja lesse comigo esse versículo, o 17. Vamos todos em uma só voz, vamos lá? Mostra-me para o bem, para que Deus vai ajudar você, vai lhe consolar. Deus vai nos ajudar a nos consolar. Tem coisa que a gente parece que acabou, não tem como, está inconsolável, mas Deus é aquele que nos consola. Agora eu gostaria, se você não lê esse salmo hoje, faça uma leitura pausada. E precisamos, a exemplo do salmista Davi, ungido de Deus, buscar a presença do Senhor. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem. Tem pessoas que dizem que você não é crente, pessoas que dizem que você é fraco, não acredita em você, mas Deus vai mostrar um sinal para mostrar que Deus é na sua vida, que Deus é contigo. E é verdade que a gente até se sente fraco mesmo, mas a graça de Deus, ela nos basta. Como ele diz aqui que é o filho também, filho da tua serva. Está aqui, né? No verso 16 do final. Salva o teu servo ao filho da tua serva e mostra um sinal para o bem. Está aqui essa mensagem nesta noite, pedido de socorro. E eu queria terminar essa noite diferente, igreja, irmão. Amados irmãos, eu queria fazer uma oração, já que a gente falou o tempo todo de oração, e pedindo por você. A igreja, nesse momento, incline a cabeça, feche seus olhos. Eu queria fazer uma oração por você, acreditem. Deus colocou isso no meu coração. Eu quero pedir a Deus uma ajuda especial. Tem uma situação que você não entende porque insiste em querer te afrontar. E você acreditou, você até, quem sabe, investiu em alguma coisa. Cadê esse retorno que não chega? Acontece tanto isso. Mas Deus, Ele está preparando uma surpresa, você crê? Deus é Deus que faz surpresa. Agora nós precisamos insistir em continuar clamando com alegria. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Santo Deus. Aqui, ó Deus, lemos este salmo, salmo número 86, quando Davi, teu filho, ele pede ardentemente socorro. O tempo todo, ó Deus, ele em oração, confiando, ó Deus, foi perseguido, mas o Senhor era com Davi, ó Pai. Quantos livramentos! Por isso, na composição do Salmo 23, ele escreve: mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. E neste salmo também, ele fala, ele declara: Senhor, num dia da minha angústia, clamei por Ti, porque o Senhor me responde. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai responder esta oração no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Socorre o Teu Filho agora que ora comigo. Socorre essa família. Socorre a Tua serva. Meu Deus, socorre esse jovem. Socorre este adolescente. Socorre esse visitante que veio aqui nesta noite. Socorre o Teu servo. Socorre essa casa, Pai. A Tua palavra aqui nos diz: eleva os olhos para os montes,
E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É o Senhor que é refúgio, é o Senhor que é fortaleza, é o Senhor que é socorro presente, ó Pai. E a tua igreja pede socorro. Oramos, ó Pai, pedindo a tua ajuda, ó Pai, porque sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Obrigado, ó Deus, porque tua palavra diz que quando a gente ora, o Senhor responde. Precisamos estar alinhado com a tua vontade, andar humildemente diante do Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, confessar a nossa tristeza, pedir a alegria da salvação, pedir um renovo em nossas vidas, ó Pai. E eu quero te pedir, ó Pai, nesse momento final, eu ergo as minhas mãos ao céu, ó Pai, e oro pela tua igreja nesse instante, ó Pai. Se alguém entrou aqui triste, ó Pai, e já não sente alegria nem mais de cantar, aleluia, que o Senhor traga uma alegria a esse coração, Pai, esse coração que já não acredita em nada, ouve a palavra e parece, ó Deus, é como que fosse, ó Deus, o céu estivesse de bronze, mas o Senhor está dizendo que vai responder ao que clamar, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Clama a mim e responder-te-ei, eu anunciarei a você coisas grandes que tu não sabes, e tu és o Deus grande. A tua mão nos trouxe aqui, a tua mão nos voltará para nossa casa. O Senhor protege do caminho, na estrada, do perigo. Tu és o Deus grande, o Deus forte, poderoso. E Davi pediu: mostra-me um sinal. O sinal é a tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Louvado, exaltado seja o teu santo nome. Ó Pai, levanto minhas mãos e peço essa bênção. Não é porque merecemos, mas é, Deus, confiado no nome de Jesus, ó Pai. A esse nome, ó Deus, que está acima de todo nome. É o nome de Jesus que olha e disse para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. O Senhor hoje está perdoando os pecados. O Senhor está dando nova oportunidade para começarmos tudo de novo, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, ó Pai. Tu és o Deus de perdão. Davi teve experiência quando caiu e ele ficou prostrado, mas ele invocou o teu nome e o Senhor levantou. Aleluia. Tu és o Deus que levanta o caído, o oprimido. Deus, e nesta noite, mediante o Salmo 86 da tua palavra, dá força ao cansado, renova a força a quem não tem vigor. E esta última quarta-feira, hoje 25, Deus, dá vitória à tua igreja, ó Pai. Dá vitória ao teu povo, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça, aleluia, a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, nos alegrando, nos fortalecendo, nos dando ânimo, vitória sobre vitória, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Que Deus abençoe a todos.